Sendo uma pessoa relativamente jovem e tímida, comecei a usar aplicativos de namoro para ajudar a conhecer mais pessoas e, com sorte, encontrar um relacionamento duradouro. Tenho dificuldade em me expor, especialmente em público com pessoas que nunca conheci, então aplicativos como o Tinder são ótimos para eu me sentir confortável conversando com alguém antes de encontrá-lo pessoalmente. Para referência, sou uma mulher na casa dos 20 anos e tenho usado o Tinder por pouco mais de um ano até agora. A maioria das minhas interações até agora foram boas, geralmente resultando em namoro por alguns meses ou apenas amizade. Todas as separações foram mútuas e sem ressentimentos. Enfim, isso começou alguns meses após o meu último relacionamento. Eu estava conversando com um rapaz que vou chamar de Peter por cerca de 2 semanas no Tinder. A partir das nossas mensagens, ele parecia ser uma pessoa legal e um pouco tímido, o que eu gostei, pois também sou tímida. Eventualmente, ele finalmente me convidou para sair e nos encontramos em um restaurante local mais tarde naquela semana. Ao encontrá-lo pessoalmente, nada parecia estranho a princípio. Um dos meus maiores medos é que a pessoa pareça nada com as fotos, mas Peter não parecia diferente e era tão reservado quanto nas mensagens. No entanto, nossa conversa durante o jantar foi realmente estranha. Ele mal falava e ficava olhando ao redor. Eu, que também não sou muito falante, estava tentando muito fazê-lo se abrir um pouco, mas ele só dava respostas simples de uma palavra. Em certo momento, ele até saiu da mesa dizendo que esqueceu algo no carro e ficou fora, por quase 15 minutos me deixando lá sozinha. Então, quando o jantar terminou, eu gentilmente disse a ele que não sentia uma grande conexão e não queria continuar em um relacionamento com ele. Ele ficou em silêncio, concordou com a cabeça e foi para o carro. Me senti mal, mas era assim que era. Peguei meu carro e fui para casa. Naquela noite pensei em Peter algumas vezes, me sentindo estranha por não ter ninguém para mandar mensagem. No entanto, me sentei, liguei um filme para desviar minha mente e era quase 11 horas quando ouvi passos suaves chegando à minha porta da frente e parando. Mudei o som da TV e virei para encarar a porta, ainda sentada no sofá. Estava cansada, mas sabia que tinha ouvido alguém. Após 30 segundos de antecipação, algumas batidas altas soaram na porta, me assustando, mesmo que eu estivesse meio esperando por isso. Levantei e olhei pelo olho mágico, e para minha surpresa, Peter estava lá. Abri a porta um pouco e coloquei minha cabeça para fora. "O que você está fazendo aqui, Peter?" Peter olhou para mim e depois se virou por um momento, olhando ao redor. Isso me deixou muito desconfortável e eu apenas fechei a porta e a tranquei, esperando que ele entendesse a dica para deixar minha propriedade. Depois de alguns segundos, ouvi passos se afastando em direção à garagem e um carro ligando e saindo. Verifiquei a janela para ter certeza de que ele tinha ido embora. Então me sentei de volta no sofá. Acho que estava cansada demais para perceber naquele momento. Mas não foi até que me sentei novamente que percebi que nunca havia dado meu endereço a Peter. Uma sensação ruim percorreu meu corpo e fui verificar a janela novamente para garantir. Não me senti necessariamente em perigo naquele momento, mas estava preocupada que Peter pudesse ter algo errado com ele e ter se apegado demais a mim. Fui dormir pouco depois e dormi bem durante a noite. Na manhã seguinte, fiz café da manhã e, devido ao clima frio e nevado, fiquei dentro de casa a maior parte do dia. Só quando estava levando o lixo para fora que notei pegadas ao redor da lateral da casa. Seguindo-as, percebi que iam ao redor dos 2 lados da casa e chegavam até o portão do quintal, depois seguindo para a estrada. Tentei relembrar o que aconteceu na noite anterior, mas tinha certeza de que ouvi Peter apenas se aproximar da porta e não ao redor da casa. Essas pegadas devem ter sido feitas no meio da noite, enquanto eu estava dormindo. Agora, de pé na minha sala de estar, estava ficando extremamente desconfortável e nervosa. Sei que parece bobo, mas minha ansiedade social estava realmente procurando por qualquer motivo para não ligar para o 190. Naquele momento, porém, sou muito grata por meu pânico ter superado minha ansiedade e ter me feito ligar para a polícia. Essa decisão é muito provavelmente o que salvou minha vida. Segurando meu telefone depois de falar com um atendente, eu olhava para o chão e respirava fundo para manter a calma. Nunca tinha lidado com algo assim, então minha mente não estava preparada para lidar com o estresse.
Mas enquanto eu estava lá tentando acalmar minha mente, ouvi passos na neve do lado de fora da janela da sala. Não tenho certeza de como descrever o que senti, além de completamente assustada. Os passos pararam do lado de fora da janela e comecei a recuar lentamente, tentando chegar à cozinha. Então veio um som leve de raspagem, provavelmente uma faca sendo enfiada entre a janela tentando abri-la. Foi uma reação infeliz minha gritar de terror. Imediatamente, os passos correram para o lado da casa, seguidos pelo som forte do portão se quebrando. Peguei a primeira faca que vi na cozinha e corri para o andar de cima. Virando a esquina, vi um vislumbre de Peter do lado de fora da porta de vidro traseira tentando forçá-la a abrir. Tranquei-me no banheiro, chorando e segurando a faca de cozinha, enquanto ouvia os batimentos, raspagens e batidas fortes na porta dos fundos. Era como se um urso estivesse tentando arranhar e quebrar para entrar. Isso durou talvez 2 ou 3 minutos, que pareceram uma eternidade. Pensei em todas as coisas horríveis que ele planejava fazer quando conseguisse entrar, o que me deixou ainda mais emocional. Mas então, uma batida na porta da frente superou o som da batida na porta dos fundos, que parou imediatamente. Um policial chamou e corri direto para a porta da frente. Embora Peter tivesse fugido, eles conseguiram encontrá-lo rapidamente. E ele admitiu seus crimes, embora tenha dado poucas explicações para cometê-los. Ele realmente parecia louco e instável. É aterrorizante pensar como isso aconteceu depois de aparentemente encontrar um cara normal e amigável. Isso tudo me deu terríveis problemas de confiança e parei de usar aplicativos de namoro. Uma das coisas mais assustadoras foi que a porta dos fundos estava quase completamente destruída, mal pendurada pela trava. Provavelmente, se a polícia tivesse chegado apenas alguns minutos depois, Peter teria entrado. E quem sabe o que ele teria feito se tivesse me alcançado. Terminei as coisas com meu ex há alguns anos. Ele se tornou uma pessoa imprudente, incapaz de manter um emprego ou qualquer responsabilidade. Então, simplesmente não deu certo. Mesmo sendo a pessoa que ele era, nunca pensei que ele faria algo assim. Os poucos meses após o término foram silenciosos e pacíficos. Eu estava curtindo minha vida de solteira, passando os dias normalmente. No entanto, uma noite, voltando para casa do trabalho mais tarde do que o habitual, ao entrar na garagem, vi um homem vestido todo de preto do lado esquerdo da minha casa, como se estivesse tentando espiar para dentro. Isso era obviamente muito assustador, então dei ré na garagem e estacionei mais adiante na rua, ligando para a polícia. Esperei que eles chegassem e, uma vez informada de que quem quer que fosse tinha ido embora, pude entrar. Eles perguntaram se eu tinha ideia de quem poderia ser, mas na época eu disse que não. Novamente, nunca imaginei meu ex como esse tipo de pessoa e não havia ninguém mais que eu pensasse que poderia ser. A semana seguinte também transcorreu sem problemas, embora eu tenha garantido que todas as janelas estivessem trancadas todas as noites. No entanto, certa manhã, acordei com o som de movimentos do lado de fora da janela do meu quarto. Parecia um animal se movendo em um arbusto, mas meu pensamento imediato foi aquele homem que eu tinha visto espiando pelas janelas na semana passada. Pulei da cama, vesti algumas roupas. As persianas cobriam as janelas, então eu sabia que ninguém poderia ver nada. Mas agora sentia a necessidade de ver por mim mesma se alguém estava lá ou não. Não queria chamar a polícia novamente só porque um esquilo estava se divertindo no arbusto. Então abri as persianas. Nada. Inclinei a cabeça mais perto da janela para ver ao longo do lado da casa, e ainda assim ninguém estava lá. Suspirei imediatamente, me sentindo mais segura, e continuei minha manhã como de costume antes de ir para o trabalho. Chegando em casa novamente tarde da noite, estava exausta e preparei um jantar rápido. Depois assisti um pouco de TV antes de decidir ir para a cama cedo. Levantei-me e fui pelo corredor em direção ao meu quarto, mas no canto do olho vi algo horrível. A janela estava aberta, apenas uma pequena fresta na parte inferior, mas eu sabia que a tinha deixado trancada. Caminhei até lá e olhei mais de perto, então a fechei. O trinco que era usado para trancá-la tinha sumido, como se tivesse sido arrancado. Me senti presa e assustada, como se nem estivesse mais na minha própria casa. Eu sabia que precisava chamar a polícia, mas comecei a temer fazer barulho à medida que a possibilidade de alguém estar dentro da minha casa
se tornava mais evidente em minha mente. Fiquei lá parada por não sei quanto tempo, ouvindo o silêncio da casa antes que o som repentino e agudo do meu telefone apitar me fizesse estremecer. Rapidamente, tirei-o do bolso e imediatamente meu estômago afundou. Era uma mensagem do meu ex perguntando como eu estava. Fiquei olhando para aquilo, chocada e tentando juntar as peças em minha mente. Seria apenas uma enorme coincidência ou não seria uma coincidência de jeito nenhum? Ele estaria me observando agora? O medo estava tomando conta do meu corpo. Olhei ao redor freneticamente, me empurrando para um canto do quarto para que ninguém pudesse se aproximar por trás. Então, outra mensagem chegou. Precisamos conversar. Eu estava tentando conter as lágrimas enquanto colocava meu telefone no modo silencioso. Comecei a me mover lentamente em direção à porta da frente. Ao me aproximar, girei a maçaneta e tentei abri-la silenciosamente, embora tenha feito um rangido alto. Imediatamente, um baque forte veio de trás da porta do meu quarto. Abri a porta da frente e corri para fora e pela rua. Bati na lateral da casa de um vizinho e chamei a polícia. Eles chegaram relativamente rápido e fui até minha garagem quando eles chegaram. Depois que 2 policiais entraram, saíram 1 minuto depois segurando meu ex e o arrastando para o carro deles. Ele estava implorando, dizendo que só queria falar comigo e que sabia que o que estava fazendo estava errado, mas não faria mais nada além de falar comigo. Sem surpresa, ele tinha uma faca enfiada no bolso. Essa foi, esperançosamente, a última vez que o verei ou ouvirei falar dele novamente. Obviamente, eu não acredito que ele apenas queria conversar, mas essa foi a história com a qual ele ficou. Então nunca saberei o que ele realmente estava tentando fazer. Mas espero que esperar em meu quarto daquela maneira, com uma faca, tenha sido a última vez e que escapei de maneira tão segura quanto possível. Muitas pessoas têm histórias de ex-namorados, mas a minha envolve, na verdade, apenas um amigo. Vou chamá-lo de Brian para manter tudo privado. Nos conhecemos no meu último ano do ensino médio, através de uma amiga em comum, e ficamos bastante próximos relativamente rápido. Embora não frequentássemos a mesma escola, já que ele morava a cerca de meia hora de distância, nos encontrávamos todo fim de semana. Íamos comer, dirigíamos por aí e conversávamos. Às vezes, íamos juntos a shows e festas. Eu diria que éramos melhores amigos um do outro por um bom tempo. Ele sempre foi um pouco estranho. Mandava mensagens o tempo todo, às vezes 6 ou 7 seguidas, se eu não respondesse rápido o suficiente. Mas eu sabia que ele tinha muitas coisas acontecendo na vida, ou pelo menos achava que tinha. A amiga em comum, que vou chamar de Holly, e eu estávamos conversando uma noite, e ela disse que achava que ele poderia estar mentindo sobre coisas sérias. Ele havia nos contado, quando nos conhecemos, que a irmã tinha câncer. No entanto, quando ele e Holly saíram juntos e o assunto surgiu, a história dele era diferente. Quando Holly me contou isso, decidimos olhar o perfil da mãe dele no Facebook, que eu tinha adicionado recentemente. E ela postava praticamente tudo. Não encontramos nada. E algo tão importante definitivamente teria sido postado. Nunca conheci a irmã dele, já que não costumávamos sair muito na casa dele. Mas isso não me pareceu estranho, pois eu também não queria ninguém na minha casa. Enquanto discutíamos isso, compartilhamos outras coisas que nos pareciam suspeitas, como ele dizendo que poderia ter câncer ou que estava no hospital por um motivo muito sério. Mas depois ficava completamente bem apenas algumas horas depois. Depois de compartilhar tudo, não conseguíamos acreditar no quanto ele era mentiroso. Me senti desolada por alguém que eu chamava de melhor amigo mentir sobre coisas tão horríveis. Concordamos em conversar com ele e depois nos afastarmos. Eu queria conversar pessoalmente, mas Holly mandou uma mensagem primeiro, e foi aí que fui bombardeada com mensagens. Tudo começou com ele dizendo que teve uma convulsão, o que depois de tudo, obviamente, eu não acreditava muito nele. Ele me ligou tantas vezes enquanto eu estava no trabalho que ficou demais. Decidi ligar para Holly e ver o que estava acontecendo. E quando fiz isso, ela disse que ele também estava surtando com ela. Ela acabou bloqueando o número dele porque ficou muito ruim. Não queria simplesmente ignorá-lo, mas esse comportamento era sinceramente perturbador. Decidi mandar uma mensagem dizendo que não queria ser amiga de alguém que mente, especialmente sobre coisas tão sensíveis. Depois disso,
Não mandei mais mensagens para ele. Não o bloqueei, embora não saiba por quê, mas simplesmente não consegui fazer isso. Coloquei as notificações e chamadas no mudo e foi isso. Mais alguns dias se passaram com chamadas e mensagens silenciadas, até que meu pai me ligou. Ele parecia realmente preocupado e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, perguntando calmamente por que ele estava preocupado. Ele disse que Brian o ligou e estava perguntando sobre mim, e aparentemente Brian disse a ele que coisas sérias tinham acontecido comigo. Disse a ele para bloquear o número e não responder mais, explicando tudo. É ainda mais estranho porque não sei como ele conseguiu o número do meu pai. Pouco depois, meu irmão também me disse que Brian mandou mensagem para ele no Instagram, dizendo que ia se machucar se eu não respondesse. Ele também mandou a mesma mensagem para um dos meus melhores amigos. Para piorar as coisas, ele disse que ia se machucar da mesma maneira que meu irmão mais velho fez, e ele sabia disso. Aquilo foi a gota d'água para mim, e decidi mandar uma última mensagem para ele expressando todos os meus pensamentos e sentimentos, e depois o bloqueei imediatamente depois que ela foi entregue. Pensei que era o fim, e por meses foi, até que um dia, enquanto eu estava trabalhando, o vi entrar pelas portas da frente. Meu setor ficava nos fundos da loja, então eu conseguia ver tudo. Fui para os bastidores e contei ao meu gerente que, se alguém perguntasse, dissesse que eu não trabalhava mais ali. E, de fato, ele realmente perguntou ao meu gerente se eu estava lá. Tive que ser escoltado por um colega de trabalho pelo resto da semana, apenas para ter certeza de que ele não estava esperando no estacionamento quando saísse do trabalho. Houve uma noite, cerca de um mês depois, em que o carro dele estava estacionado na rua perto da minha casa quando cheguei do trabalho. Como não havia mais ninguém em casa, fui para a casa de um amigo por algumas horas para ficar segura. Eu não achava que ele realmente me machucaria, só não queria falar com ele. Embora eu não achasse que ele me machucaria, também senti que não o conhecia realmente, o que era assustador. Depois desse incidente, liguei para a mãe dele e contei tudo. Eu não queria que ele aparecesse mais na minha casa ou no meu trabalho, e não queria envolver a polícia. Eu amava a família dele, o que tornava a situação realmente difícil. Até hoje, ele cria contas falsas em sites para tentar falar comigo ou pedir para me seguir. Isso acontece talvez 2 vezes por ano. Eu sei que ele não está bem mentalmente e realmente desejo que ele se cure, mas quero compartilhar minha história e deixar os outros saberem que seus amigos podem ser tão tóxicos quanto qualquer parceiro íntimo. E quando as pessoas mostram suas verdadeiras cores, tente não fazer desculpas por elas. Faça o que for melhor para você e sua saúde mental e certifique-se de se manter seguro.